Segunda parte, então, agora do trabalho de vocês da etapa 2 de filosofia, dicas bem diretas para vocês poderem responder o trabalho de vocês. Falando de liberdade, tá? Segundo a filosofia, a liberdade está relacionada também diretamente ao conhecimento ou falta dele, tá? Uma pessoa com pouco conhecimento ela é muito limitada. Ela vai ter que trabalhar no emprego com condições precárias, porque ela não tem conhecimento, né? Tu não queira não estudar, não te especializar, não te preparar e achar que vai trabalhar numa sala com ar-condicionado e ganhar um salário de 2 dígitos. Não. Se tu não te prepara, se tu não busca conhecimento, provavelmente tu vai estar preso a um trabalho braçal, muito mais desgastante, né? Com as intempéries, aí, com chuva, sol, tu vai estar com dificuldades de receber um salário melhor, né, mais valorizado, porque tu não te preparaste. Então o conhecimento está ligado à liberdade. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais liberdade eu tenho para poder viajar, para poder comprar bons livros, para poder me aperfeiçoar, tá? E o ser humano, segundo a filosofia, cuidem bem disso, vai aparecer para vocês lá, o ser humano consegue atingir um grau de libertação muito maior na individualidade, né? Claro, quanto mais eu estiver sozinho, eu consigo buscar aquilo que eu quero buscar. Coletivamente, eu vou ter que fazer um esforço, vou ter que fazer um convencimento dos outros também. Tá? Então, o conhecimento para a filosofia, de forma individual, ele é mais rápido, ele vai fazer eu crescer mais rápido. Mas também eu não posso viver tão isoladamente sempre, né? Eu tenho que buscar, então, convencer os outros e crescer junto com os outros também. Tá? De novo, relembrando, a filosofia diz que a verdade absoluta não existe, né? Mas lembro que a única verdade é a transformação. Mas como é que é uma dica da filosofia para chegar até mais próximo da verdade? O que seria a verdade? Ela coloca essa palavra, cuidem bem, vai aparecer lá, ceticismo. Ceticismo. O que é ceticismo? Uma pessoa que duvida, que pergunta. Às vezes a gente está numa sala de aula, numa palestra, que pessoa chata que só pergunta. Não. Pessoa que busca crescimento, ela pergunta, ela tira dúvidas. E a pessoa cética, aquela que duvida, quem duvida bastante, ela vai chegar mais próximo da verdade, porque ela vai questionando, 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 e quando tu aceita logo alguma coisa e não questiona nada, tu está muito mais longe da verdade. Tu tem que ser cético, perguntar, questionar, questionador, tá? Então a verdade está ligada à intenção de sair da ignorância. Eu vou estar mais próximo à verdade quando eu buscar sair da ignorância, tá? Apesar da verdade absoluta não existir, só existe a transformação, a mudança. Então, eu tenho que buscar isso. Quanto mais próximo da sabedoria, quanto mais longe da ignorância, né? De novo, falando que ignorância é ignorar algo. Todos nós somos ignorantes, somos eternos ignorantes. O que eu sei, gente, é uma gota no oceano. O que eu não sei é o resto do oceano todo. Tá? Não esqueçam disso. Então, ignorância não é ofender alguém. Somos todos ignorantes. E o que nós temos que fazer é tentar sair dessa ignorância para chegar mais próximo à verdade. Estudando, lendo, viajando, né? Adquirindo conhecimentos. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais próximo da verdade eu estou. E para terminar a filosofia da etapa 2, o filósofo Heráclito comprova isso quando ele diz, né, que a única verdade é a transformação. A frase dele: nunca nós cruzaremos 2 vezes o mesmo rio. Ele está sempre em constante transformação. E se vocês pensarem bem, há 10 anos atrás, como vocês eram, como vocês se comportavam, até como vocês se vestiam, o que vocês pensavam, o que nós fazíamos há 10 anos atrás, hoje nós somos pessoas totalmente diferentes. E ainda bem, somos pessoas que evoluímos, que crescemos. Né? Imaginem vocês há 10 anos atrás como é que vocês eram. Imaginem hoje, então, como vocês estão. E agora você tem que imaginar vocês daqui a 10 anos para frente. Aonde vocês estarão? Como vocês gostariam de estar? Vocês sabiam que 35% das profissões de 2035 ainda não existem? Então, eu não posso achar que eu estou pronto hoje para daqui a 20 anos. Não, se eu não me transformar, se eu não melhorar... Imagine os pais de vocês hoje, a dificuldade que eles têm para trabalhar nas profissões de agora. Assim será com vocês também. Se vocês não se aperfeiçoarem, não buscarem o conhecimento, não tentarem sair da ignorância, daqui a 20 anos vocês são pessoas fora do mercado de trabalho, fora da sociedade. Tá? São as dicas, então, da filosofia da etapa 2.
Olá pessoal, professor Fabiano Santos aí trazendo as dicas para vocês da primeira parte da prova de filosofia da etapa 3. Tá? Dicas bem diretas aí, vocês ouvindo essas dicas poderão responder com maior facilidade e tranquilidade a prova de filosofia da etapa 3. Na filosofia da etapa 3 fala-se sobre política e politicagem. Primeira coisa que deixar bem claro, jamais vocês podem repetir a frase eu odeio política. Não existe pessoa que odeia política. Tudo que tu fazes é um ato político. Né? Política é o ato, é a arte de gerenciar e administrar a sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, certo? Em casa tu faz política de conviver bem com as pessoas ou brigar com as pessoas, ou ser um pai autoritário ou ser um pai mais democrático que ouve. Tu faz uma política de economia, né? Cada um colabora lá nas despesas da casa, tudo é política. Então a frase eu odeio política é uma frase ignorante, porque nós somos seres políticos. Tudo que tu faz, escolher um emprego, as escolhas que tu fazes, escolher participar de um grupo, escolher participar de uma religião, são decisões políticas. Então tudo na nossa vida é política. O que nós não aceitamos mais é a politicagem. A politicagem é a má política, né? É o fato de usar bens públicos para benefícios próprios. Isso sim a gente vai abominar, mas política é uma arte de gerenciar, de administrar toda a nossa vida. Então, tudo que a gente faz é um ato político. Você está estudando aqui, assistindo esse vídeo, é uma decisão política. Tu podia estar em casa olhando novela, fazendo outra coisa. Não, mas tu quer buscar uma qualificação, tu quer buscar um certificado para conseguir um emprego melhor, uma promoção, enfim, né, para começar uma faculdade. Então, isso é um ato político. Então, tudo na nossa vida é político, tá? E existe ideologia política. A gente fala muito lá, ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia de centro, ideologia de cuidar do meio ambiente, ideologia de ser mais ligado ao acúmulo capital e que se dane o meio ambiente. Tudo são ideias, são ideologias, tá? Tu vai então fazer o discernimento de qual mais fecha com o teu pensamento, tá? O que nós não podemos esquecer, que fala na prova de vocês, é que nós temos hoje, na forma que o mundo hoje é administrado, na política e ideologia, 3 poderes nas repúblicas que nós vivemos, né? O poder legislativo, que é o poder que elabora as leis, cuidem lá, tu vai ter que saber isso. O legislativo é aquele que elabora as leis, é que faz as leis, tá? No município são os vereadores, no estado são os deputados estaduais e no país é o Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores. O executivo é quem coloca as leis em prática. O legislativo faz as leis, o executivo coloca as leis em prática. Exatamente veio essa divisão dos poderes para não ter mais um soberano, um ditador, um rei que mandasse para sua própria cabeça. Não, agora tem 3 poderes. As coisas para acontecer têm que ser divididas em poderes. Tá? Então é o executivo que coloca as leis em prática. O legislativo vota as leis, o executivo coloca em prática. Quem é que é no município? O prefeito, o vice-prefeito, no estado é o governador e o vice-governador, e no país é o presidente, o vice-presidente e os ministros que ele escolhe, tá? E o poder judiciário é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis, certo? Então, o legislativo faz as leis, o executivo coloca as leis em prática e o judiciário é o que fiscaliza as leis, tá? Então, voltando lá, tá? Eu jamais vou dizer, vocês que ouviram esse meu vídeo, que jamais vão repetir a frase eu odeio política. Vocês são seres políticos, tudo que tu faz é político. O que tu não gosta é a manipulação, tirar proveito particular, como os políticos fazem, né? Fazendo superfaturamento, desvio de verbas. Isso é politicagem, né? A gente não prometer coisas, falar coisas que não vai cumprir, isso é politicagem. Agora, política, todos nós temos que saber fazer bem feitos. Aliás, votar bem. Eu não voto de qualquer jeito, eu não voto porque é meu parente, porque é meu amigo, eu voto numa ideia. Então tu não pode votar no prefeito do Partido Verde e votar para o vereador no Zé da Madeireira, porque eles pensam diferentes. Mas eu não tu pode ser favorável a crescimento, desenvolvimento, tu não quer nem saber dos rios, que poluam os rios, tu não quer nem saber se vai derrubar árvore, tu pode pensar assim. Só que na hora de votar, então, tu tem que votar no prefeito que pensa assim e no vereador que vai apoiar essa ideia. Porque o que acontece a corrupção, o desvio, os mensalões que apareceram aí no Brasil? É quando a gente vota num presidente de uma ideia e vota nos deputados, a maioria contra essa ideia. A gente vota errado. Então, a gente tem que votar de forma consciente, inteligente. Escolha quem tu quiser escolher.
a ideologia que tu quiser escolher, o presidente que tu quiser escolher, mas vote num senador que apoia esse presidente, vote num deputado federal que apoia as ideias do teu presidente. Tu não pode votar no presidente do Partido Verde e votar num deputado que é favorável ao garimpo, a desmatamento, entendeu? É um voto inconsciente. Daí o presidente, para governar, ele vai ter que fazer propina. É isso que acontece. Então nós também somos responsáveis pelos problemas políticos do país, quando a gente vota de maneira errada, certo? Vamos votar. Qual é a maneira certa de votar? Na mesma ideologia. Escolhe uma ideologia e vota nela em todos os cargos que tu for escolher. Tá? E a política, gente, a filosofia trabalha muito isso, ela é muito importante para o indivíduo, tá? Para o indivíduo viver bem em sociedade. Escolher bem os meus representantes, escolher quem tem as ideias que eu acredito, vão trazer para mim possibilidades maiores de viver com maior segurança, né? As instituições, né? O Estado é importante, a polícia é importante, os hospitais são importantes, as escolas são importantes, então eu preciso fazer bem a política, eu preciso me inteirar. Não, votar, gente, é um ato muito importante, é um direito, mas a gente tem que estudar para votar. Não pode ser de qualquer jeito, não posso votar porque é parente, porque é amigo, ou votar de forma aleatória, como eu falei para vocês, tá? E a verdadeira democracia surgiu na Grécia, tá? E ela tinha 3 características básicas, né? Que era ouvir a vontade, respeitar a vontade do povo, né? Na democracia, a decisão da maioria prevalece. Eu tenho uma ideia, mas a minha ideia perdeu. Então, a partir daquele momento, eu respeito a decisão da maioria. Isso é uma característica da democracia. E tem rotatividade no poder. Não é uma pessoa só que fica no poder. Tu pode trocar, né? Não é hereditário, que nem na monarquia, passa de pai para filho, não. Tu pode trocar de ideia. Se tu escolheu alguém que não foi bom naquele momento, tu pode trocar, tá? O que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, é uma democracia falsa. Tá? O povo não tem mais a sua vontade respeitada, paga altos impostos, não tem mais saúde, educação, segurança eficientes. Então isso é uma falsa democracia que nós temos hoje no Brasil, certo? Essas são as primeiras dicas aí da filosofia da etapa 3. Pessoal, então, as dicas aí para a segunda parte da prova de vocês de filosofia da etapa 3. Política, lembrando, a arte de governar, administrar, gerenciar problemas. Tu não pode dizer que tu não gosta de política. Tudo que tu faz é um ato político, tá? Administrar a tua vida é um ato político. Então, ela sempre esteve ligada a tipos de poderes. Vai ter essa pergunta para vocês lá na segunda parte da prova de vocês. Por exemplo, poder teocrático, né? Nas primeiras civilizações lá, fenícios, mesopotâmicos, persas, egípcios, gregos, hebreus, havia o poder teocrático. Teo é Deus, tá? Crático é poder. Então, o poder baseado em divindades, em Deus. Deus explicava tudo no poder teocrático. Cuidem isso. O poder ditatorial é o poder aquele que era centralizado, uma pessoa ou um grupo de pessoas privilegiadas que mandavam. Tinha censura, tortura, com quem não concordasse com aquelas ordens ali, tá? É uma ditadura, como foi na ditadura militar brasileira, o poder ditatorial. O poder totalitarista é um poder centrado nas mãos de um único ditador, como Hitler no nazismo tinha um poder totalitarista, tá? E o poder democrático, que é o que nós vivemos hoje, que surgiu lá na Grécia Antiga, é o que nós temos no Brasil hoje, na maioria dos povos, dos países, né, do mundo de hoje, que é uma democracia, quer dizer, um governo baseado no povo, nas ideias, nas vontades da maioria do povo, certo? Retratando agora um pouquinho de buscar a felicidade, qual é que seria uma dica da felicidade segundo a filosofia? Um famoso filósofo contemporâneo, para falar, a gente acha que filosofia é coisa do passado, muito antiga. Não, temos filósofos contemporâneos hoje. Por exemplo, um dos mais famosos é Mário Sérgio Cortella. Ele tem uma forma para a felicidade, vai perguntar para vocês lá. Olha só, felicidade é igual realidade menos expectativa. Eu sempre posso querer mais, mas não posso querer muito a mais do que eu tenho hoje. Por exemplo, eu tenho lá um Gol, um carro Gol, né? Eu quero trocar, eu quero uma Ferrari. Bom, provavelmente tu vai ser frustrado, porque tu não vai conseguir pular de um Gol para uma Ferrari, mas tu pode ter um carro, né, um seminovo, trocar por um novo. Eu tenho uma casa um chalé.
Agora eu quero trocar minha casa, eu quero ter uma mansão com 15 suítes. Não, tu vai ser uma pessoa frustrada, porque está muito longe a tua expectativa da tua realidade. Mas eu posso ter uma casa, trocar o meu chalé para uma casa de alvenaria? Pode. Então, mas cuidado, tá? Quando tu pensa muito acima, e aí às vezes tu trocou de carro, o carro é bem legal, mas se tu pensou numa Ferrari, por melhor que seja aquele carro ali, ele vai te deixar triste. Então, coloca a tua expectativa um pouco abaixo. Pensa, vou conseguir trocar por um outro carro seminovo. Tem um carro lá 2010. Vou conseguir trocar por um 2015. De repente, aconteceu alguma coisa lá, tu trocou por um carro zero. Nossa, aquele carro zero para ti será a melhor coisa do mundo, porque a tua expectativa era ter outro carro usado, entendeu? Então, bem claro para vocês, vai perguntar na prova de vocês, felicidade, a fórmula é, felicidade é igual realidade, a minha realidade de agora, menos a expectativa. Não bota muito alta a tua expectativa, certo? Voltando lá então ao exemplo da falsa democracia, o povo hoje está sendo alienado, o povo não participa, o povo não vota direito, não fiscaliza, vota de qualquer jeito, tá? E os políticos estão se deleitando com isso. Na Roma Antiga tinha uma coisa chamada pão e circo, né? A elite romana dava lá, construiu o Coliseu, que existe até hoje em Roma, né? E oferecia lá para os plebeus, que era o povo, a plebe, diversão, espetáculo, lutas. Porque tem um pensamento bem interessante de filosofia, a desgraça do outro me faz bem. Quando o outro está mal, pelo menos ele está pior que eu. Né? Então, oferecer para o povo jogos, lutas, era para que eles não lutassem pelos seus direitos. Tá? Hoje acontece a mesma coisa, só que hoje é mais fácil ainda. Hoje a elite usa o pão e circo na internet, nas redes sociais, nas televisões, né? Novelas, reality show. A gente fica lá olhando aquilo alienado e eles fazendo as leis que eles querem, manipulando o povo como eles acham que deve fazer. Então a gente está alienado hoje, tá? A felicidade, tá, para a filosofia, ela não está em si própria. A felicidade tem que estar mais no ser do que no ter. Hoje o mundo nos leva a querer consumir, a querer achar que ser feliz é ter casa melhor, ter carro melhor, ter relógio melhor, ter roupa melhor, e na verdade para a filosofia a essência da felicidade é ser uma pessoa melhor, não ter coisas melhores, tá bom? Então essas são as dicas aí da segunda parte da prova de filosofia da etapa 3. Pessoal, eu e o professor Fabiano trazendo então as dicas do trabalho, da primeira parte do trabalho de filosofia da etapa 3, certo? Fiquem de olho nessas dicas aí que elas vão ajudar vocês a responderem aí o trabalho de vocês da etapa 3 de filosofia. A filosofia, a gente tinha falado já na prova lá, a filosofia aborda então nessa etapa 3 uma questão da felicidade, política e felicidade. A felicidade também, uma das formas, segundo a filosofia, de chegar à felicidade está ligada ao amor. Pessoas que amam mais, né, elas são mais felizes. Gentileza gera gentileza. Quando tu é sempre gentil, tu é agradável, tu elogia, tu é querido, as pessoas vão, na maioria das vezes, te devolver gestos assim também, queridos, amorosos, afetivos. Então, ser feliz está diretamente ligado também a ser uma pessoa que ama, tá? Uma pessoa generosa, uma pessoa agradável, querida, gentil. Dificilmente existem brigas na vida de pessoas que são assim ligadas ao amor. E a filosofia, o conceito de amor surgiu na filosofia, na Grécia Antiga. 3 tipos de amores, vai perguntar para vocês lá no trabalho de vocês. O amor filial, aliás, por isso que a gente chama de filhos, né? Da onde vem a palavra filhos? Da filosofia grega. Filial está ligada a relações familiares, pai, filhos, né? Mãe, filhos. Então esse é o amor familiar, de laços familiares.
é um problema muito grande, né? Empresas hoje fazem entrevistas e perguntam como é que é a tua relação com a família? Eu odeio todo mundo, não gosto. Bom, então tu não vai trabalhar naquela empresa. Se tu odeia a tua família, tu tem um problema no teu amor filial. Se tu odeia quem te gerou, quem é da tua família, quem é do teu sangue, imagina o que tu vai fazer com as pessoas que tu nem conhece. Então cuidado com isso. Então o amor filial é o amor familiar. Depois tem o amor eros, que é o amor do erotismo, que tem um tabu muito grande aí, a religião fechou muito isso, né? Diz que tudo é pecado, não era certo, não era errado. Não, o amor eros é uma instância do amor, a gente precisa ser amado. Gente, nós somos criados, a gente saiu de dentro da mãe e já tinha alguém te cuidando, te enrolando, te dando banho, te dando carinho, te amamentando, te dando comida. A gente foi criado, ensinado que a gente precisa de amor, precisa de cuidados. E aí quando a gente cresce, parece que a gente esquece disso. Né? Não precisa mais amar, não precisa mais carinho, não precisa mais dar beijo, não precisa mais abraço. Claro que precisa e precisa sempre. Então o amor eros é o amor ligado ao desejo, né? À sexualidade. E pessoas mal resolvidas nesse amor aí também têm problemas na sua vida como um todo. Precisa ser amado e amar, precisa amar tua companheira de 20 anos de casado da mesma forma que tu amava lá no início. Ou então de maneiras diferentes, mas tem que demonstrar amor. A gente precisa, pessoas mal resolvidas na questão do amor eros também tem pessoas revoltadas, irritadas, com maior dificuldade de viver. E a última instância do amor é o amor ágape, que é o amor sublime. Esses são poucas pessoas que chegam a esse ponto aí, né? É o amor de amar o outro que tu nem conhece, de forma desprendida. É alguém que vai lá para a África, um médico que se formou, vai lá para a África, em vez de ganhar dinheiro aqui em consultas particulares, ele vai lá na África atender pessoas no meio de ebola, de sífilis, de AIDS, pessoas que ele nem conhece. Só por amor, só por querer o bem do outro. Então esse é o estágio maior do amor, o amor ágape, que seria um amor ideal que poucas pessoas conseguem chegar. Voltando para a filosofia lá da política, né, que é outro tema da etapa 3, a democracia surgida na Grécia, ela tem 3 características básicas: a discussão de ideias, liberdade do pensamento e voto para se manifestar e rotatividade no poder. Não esqueça dessas 3 características da filosofia na política. E a felicidade para Aristóteles, que é outro tema desse módulo aí, é o equilíbrio, tá? Eu preciso estar equilibrado. A maior virtude é o equilíbrio para ser feliz. O amor, o equilíbrio, né? Não ser tão corajoso nem tão covarde. Não ser temeroso e também não ser ambicioso demasiadamente, né? Não ser prudente demais também, mas não ser ambicioso demais, tá? Não posso ter medo de tudo, mas também não posso achar que eu posso fazer tudo. O equilíbrio, ser uma pessoa equilibrada, saber que eu preciso do outro. Também na filosofia, a felicidade está relacionada ao conhecimento, como a gente já falou antes, quanto mais eu procuro conhecimento racional, principalmente, eu estou mais próximo da felicidade. E para terminar, de novo, aquela ideia, vai abordar aí no trabalho de vocês, a mídia hoje, a classe dominante, a classe capitalista, quer que a gente ache que a felicidade está no consumo, no ter. Tá? A TV vende isso, sucesso está com essa marca, quem usa aquela roupa, mas na verdade a filosofia prega que a felicidade está no ser e não no ter, ao contrário do que faz hoje a mídia, né? Diz que a filosofia está em ter coisas, porque quer que a gente consuma muito para gerar lucro no capitalismo. Tá? Então essas são as dicas da primeira parte do trabalho de vocês da etapa 3. Segunda parte aí do trabalho de filosofia da etapa 3, dicas para vocês, diretas, para vocês poderem responder com mais facilidade essas perguntas aí. Tá? Para a filosofia, então, lembrando que os temas são política e felicidade nesse módulo 3 aí, a política sempre deveria estar ligada intimamente à ética, né? Eu fazer coisas que não prejudiquem a coletividade, eu estar fazendo ações que beneficiem o todo, a minha família, ou a minha empresa, ou a minha escola, ou o meu país. Pensar sempre no todo. E esse seria o ideal de política para a filosofia. Né?
Por exemplo, nós tivemos vários momentos no Brasil que já passamos por uma ditadura militar, né, que cometeu uma série de atrocidades contra o povo, censura, tortura, violência, assassinatos, né? Apesar de ser negado isso por muitos, a gente viveu esse momento aí. E hoje nós temos a oportunidade de decidirmos, de participarmos, né? A gente precisa, então, ter noção de que o quanto é importante esse momento democrático no país e participar de verdade, fazer política de verdade, estudar a política, tá? Porque os governos, mesmo fora da ditadura, eles podem ser autoritários, eles podem ser centralizadores, tá? Podem usar, a ditadura já usou isso, né, mas pode usar muito a doutrinação política. A apatia, vai perguntar isso lá, fazer o povo ficar apático, interter o povo, lembra do Pão e Circo lá? Interter o povo com novelas, com joguinho de futebol, com lutas, né, enfim, com cada um ter o seu aparelho telefônico, cada um no seu quarto, nas suas casas, ninguém conversa mais. Isso é muito interessante para manter as minorias dominantes, né? A maioria está alienada e a minoria fica governando, gerenciando, enriquecendo, enquanto a gente fica sendo distraído aí. Um dos maiores questionamentos da política é que se o ser humano é ruim, ele torna a política ruim, ou a política faz o ser humano bom ser uma pessoa ruim, tá? Na verdade, um pouquinho dos dois. A resposta está nessas duas afirmações aí. Mas ainda num grau de hierarquia, o homem político que pensa muito isoladamente e radicalmente, ele evita a coletividade. Então, ele deve ser afastado da nossa política. Eu tenho que saber... o cara está fazendo um discurso bonito agora, mas qual é a trajetória política dele? Ele já fez outras coisas? Como é que ele... eu não posso acreditar em alguém que prometa fazer muitas coisas se ele passou muito tempo lá como deputado e nunca fez um projeto, por exemplo. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender isso, eu tenho que participar. Gente, quando a gente tem uma noção de que nós temos a democracia e nós escolhemos as pessoas e que nós podemos fazer diferente e que nós temos que cobrar depois dos nossos representantes, isso vai começar a mudar a nossa vida também, porque política muda a nossa vida. Uma boa política, uma política com representantes que pensem no povo, é uma política que vai melhorar a vida de cada um de nós, tá? Mas a gente tem que estudar, a gente tem que se comprometer, a gente tem que ver quem realmente a gente está escolhendo, tá? Os políticos escolhidos, eleitos pelo povo, então, devem ser representantes das nossas vontades. Eles não podem fazer o que bem entendem, né? O povo tem que escolher, então, e fiscalizar e cobrar desse político. A política que, vai perguntar isso para vocês lá, a política que nós escolhemos, os representantes, ela chama-se política representativa. Eles estão lá representando as nossas vontades. Como surgiu lá na Grécia, essa política aí, democracia de representantes, porque não tem como todo mundo dar opinião, então a gente escolhe os nossos representantes. Política representativa, mas eles têm que representar as nossas vontades, os nossos interesses, porque senão fica uma política de interesses privados, né? De interesses de vontade de poucas pessoas, e isso não pode acontecer, tá? Então não esqueça mais, as últimas dicas aí, política é o ato de gerenciar, de administrar a minha vida. Eu jamais posso repetir a frase eu odeio política, eu não gosto de política, porque tudo que tu faz é política. Estar assistindo esse vídeo, estar estudando é uma decisão política, né? Ou ficar alienado só, não te preparando para o futuro também é uma decisão política. Tudo é política, certo? Vamos participar melhor, vamos escolher a nossa ideologia. Esse ano é ano de eleição, por exemplo, vamos escolher, vamos ver o que é melhor e votar na mesma ideologia. Nós vamos fazer, na nossa democracia, a gente vota em deputado estadual, deputado federal, 2 senadores e vota no presidente, tá? Então, escolher uma ideia e votar em todas as pessoas que representem essa ideia que eu acredito, tá bom? Essas foram então as dicas de filosofia da etapa 3.